Então, a gente tem tratado alguns cultos já sobre um tema que, de certa forma, não é falado muito, né? E a gente tem visto algumas coisas, alguns dados que foram bem chocantes para nós, né? Em relação à pornografia. E, para quem não sabe, o pastor Marcos, a gente chama carinhosamente de Aco, e a Sara são psicólogos, né? E a Sara é apacentadora de grupo familiar. O Aco é pastor e também apacentador. E da Sara, inclusive. e são psicólogos, né? E a gente, para tratar sobre tudo que a gente já falou, tudo que a gente já trouxe, né? Então a gente conseguiu bolar algumas perguntas, nos enviaram algumas perguntas, né? A gente repassou para eles estarem estudando, né? E quem tiver pergunta ainda, né? Aqui entre a gente mesmo, ou quem tiver pergunta para fazer na internet e quiser mandar para nós, ali o pessoal da equipe está analisando e está verificando. E pode mandar que a gente vai responder já durante a nossa conversa aqui. Bem? Então, Waco, passar a palavra para você. Boa noite a todos, é um prazer poder estar aqui, obrigado pelo convite. Sei que não foi o primeiro, mas pelo menos foi um dos que eu consegui dizer sim. Essa é a parte boa da história, mas eu não sabia que seria justamente num desses. Eu já vim com a blusa vermelha, porque se eu ficar vermelho é reflexo, tá? Então, mas ok, vamos lá. Quando a gente fala desse tema, nós estamos abordando diretamente um tema chamado prazer. E muitas vezes, eu vejo isso, a gente vai falar depois mais um pouco sobre isso, mas eu vejo que uma das febres hoje em dia é essa busca pelo prazer, é essa sede de prazer. Só que o que a gente não percebe é que o prazer, ele deveria sempre ser um subproduto e nunca o nosso objetivo a ser alcançado. Porque uma das coisas a gente vê que o prazer, ele é um produto, ele é um resultado quando a gente faz algo que gera, que a gente vê que tem sentido, que tem um significado na nossa vida. Se você faz algo com significado, se você faz algo que te realiza, o resultado disso é o prazer. E esse prazer, ele não fica em si só, porque você tem aquilo que te realizou, que te preenche, e você tem o prazer, obrigado pela minha colinha, você tem o prazer como um subproduto. O problema é quando a gente começa a querer fazer um atalho, um corte de caminho e ir direto para o prazer, sem alguma realização. E aí esse prazer, ele se torna um prazer vazio. Tanto é que ele gera um que nós chamamos de vazio existencial, é um vazio dentro de nós, e que parece que cada vez mais você precisa buscar esse prazer para que ele seja preenchido. E aí muitas vezes busca-se drogas, busca-se esse preenchimento com sei lá, com abuso de substância, com abuso da internet, com abuso na área da sexualidade, e aqui a gente fala da pornografia que nós estamos tratando, mas também do sexo fora de contexto. O aumento da violência é um dos resultados disso também, não é o único, mas não é o único motivo, mas acaba crescendo também. Então, se a gente for olhar, quanto mais a gente procura o prazer, pelo prazer, mais ele vai fugir. Cada vez mais é necessário mais estímulos sexuais fantasiosos para que a gente chegue a essa sensação de prazer. Aquela primeira sensação daquele primeiro, parece que aquilo vai baixando e você precisa cada vez mais e cada vez coisas mais malucas ali.
E a gente tem que entender que a sexualidade é mais do que mera sexualidade. A gente precisa entender que a sexualidade é um meio da expressão física do amor. E é somente na medida que ele se torna esse veículo do amor, é que ele vai fazer de nós seres humanos, diferente de animais. Nessa proporção desse veículo do amor é que ele vai trazer essa característica nossa de nós sermos seres humanos. E se isso não é um meio de expressão do amor, e mais uma forma de expressão hedonista, né, que seria todo aquele movimento que tem no prazer o seu objetivo máximo, né? A sexualidade vai se desvalorizando e desumanizando, deixando de ser humano, passando a ser meramente animal. A pessoa que não é capaz de amar, que não completa esse processo de amadurecimento sexual, ela facilmente vai transformar o seu parceiro em algo substituível, ele vai coisificar o seu parceiro. E o parceiro fica apenas, é um mero satisfazedor, vamos inventar uma palavra, satisfador, inventada agora, dos seus mais simples anseios e necessidades. E aí ignora com isso a pessoa, ignora a unicidade da outra pessoa. E aí a gente poderia dizer que a pornografia seria essa sexualidade sem considerar o outro como pessoa. Seria humilhar o gênero humano, porque o que é mais humilhante do que transformar a pessoa, ou converter a pessoa num simples meio de se alcançar um fim? A gente já se sente assim em outras situações. Imagine nessa área você ser apenas um meio para se alcançar um fim. E esse consumismo individualista, baseado no mero prazer, que coisifica a vida humana e coloca em função de um prazer imediato sem limites, ele vai aumentar esse vazio, ele vai fazer com que se torne impossível experimentar o verdadeiro prazer. Quanto mais valor é atribuído ao prazer, quanto mais hipertrofiado é essa vontade de prazer, nessa mesma medida a pessoa se torna frígida e impotente, incapaz de experienciar o verdadeiro prazer, pois só o relacionamento sexual que estiver embebido no amor pode realmente ser compensador e satisfatório. Então, quanto mais se busca o prazer em si, mais ele é perdido. A introdução está bom, né? Acho que vamos para as perguntas. Então, opa, apareceu. Então, baixa um pouquinho, irmão, por favor. Então, para a nossa primeira pergunta, feita ali, a gente, aqui com o Marcos e com a Sara, chegaram à conclusão de que em uma pergunta nós temos a resposta para 3, né? Então, vou ler as 3 aqui, daí a gente vê como é que responde. Vamos lá, então. A primeira é: hoje lidamos com a pornografia através dos filmes que expõem o sexo explícito, mas séries, filmes e até mesmo novelas que nos mostram cenas quentes com partes íntimas expostas podem ser consideradas como gatilho? Aí a outra: por que pode causar uma paixão entre o consumidor e o ator, atriz do filme? E, por fim, como a pornografia nas músicas e danças, como o funk, por exemplo, e brincadeiras maliciosas feitas na internet, influencia o modo de pensar de uma pessoa?
para a primeira questão ali de filmes, se eles podem ser gatilho ou não, a resposta seria depende. Primeira questão é qual o objetivo que você vai assistir um filme onde que você sabe que vai ter cenas quentes. Você vai assistir esse filme por causa dessas cenas quentes, então ele já não é mais gatilho, ele já é o objetivo. Ele já está dentro da questão da pornografia. Então não é apenas um gatilho. Pode sim acontecer como gatilho, quando você está assistindo e de repente aparece uma cena mais quente e aquilo te levanta toda uma vontade e você vai para... Aí você começa a pensar em... precisa assistir mais alguma coisa disso, e aí vai aprofundando. Então, ele pode ser um gatilho, sim, e é muito, muito fácil ser um gatilho para quem tem problemas com essa questão da pornografia, mas ele já pode ser mais do que só um gatilho, já pode ser a própria compulsão pela pornografia, já pode estar envolvida na escolha do filme. Eu acho relevante trazer esse ponto também, porque nós, enquanto seres humanos, a gente luta muito com a questão da culpa. Então, sabemos que a pornografia é um problema, é um pecado, então não vou vivenciá-la no todo. Então, você dá uma aliviada ali na sua culpa assistindo esse tipo de filmes, de séries, né? Que tem um conteúdo, né? Mas não é explicitamente. E aí isso entra já lá na pergunta que fala da questão das músicas, né? Com relação ao funk, de como a pornografia nas músicas e danças, como o funk, por exemplo, né, influencia o modo de pensar de uma pessoa. Você está consumindo a pornografia, mesmo que pareça que não. Né? Então, você ouvir esse tipo de música, você assistir esse tipo de filme, mesmo que não seja explicitamente pornográfico, você já está consumindo. E por que influencia o modo de pensar de uma pessoa? Porque as nossas ideias são construídas socialmente, nosso comportamento, nossos pensamentos, né, o nosso funcionamento emocional é uma construção social. Então, até quando a gente estava conversando, a gente falou dessa diferença da cultura, de como o Brasil, ele tem essa cultura erótica, né? Da sensualidade, está muito presente na nossa cultura. Então, a gente já tem isso meio que enraizado em nós. Né? Então, por isso que o acesso é muito fácil. Só que eu acho que o nosso desafio, quando pega esse tema, é justamente entender que, embora não seja explicitamente a questão da pornografia, você já está consumindo. Né? E a gente precisa entender a influência que a televisão tem sobre nós, ou as mídias geral, né? Porque agora já não é mais só TV, agora tem uma série de outras opções aí. Mas a gente sabe que a cultura, ou toda essa questão das mídias, ou o cultural, vamos chamar assim, ele tem uma influência muito forte sobre nós. Muitos valores são oferecidos ou deturpados através da mídia. E aquilo que entra pela mídia parece que às vezes não tem assim aquela barreira. A gente vai recebendo, e muitas vezes em doses homeopáticas, e a gente vai aceitando, as coisas vão começando a parecerem normais, e aí de repente matar 15 é normal, daqui a pouco você está torcendo para que aquele cara consiga matar aquele outro, porque realmente, e aí daqui a pouco você está torcendo para que aquele casal se desfaça, porque você já fez já shippou, né, antes a questão daquele outro casal, e alguém entrou no meio, então, e aí de repente você começa a achar tudo isso natural, normal. Peraí. Uma das coisas que mais traz esse vazio na nossa vida é a perda de valores e tradições. E muitas vezes nós acabamos abrindo mão da nossa tradição em cima daquilo que nós somos torpedeados dia após dia na televisão. Eu não seria tão radical de proibir a TV e dizer assim, não, está louco? Mas a gente precisaria cuidar um pouquinho quanto tempo a gente passa na frente e quanto tempo a gente se alimenta de outros valores para começar a questionar algumas coisas na questão das mídias, porque
De repente, tudo é normal, tudo é natural. Não, não existe essa questão de tudo é normal. Tudo pode ser comum, mas não normal. E a questão que a Sara colocou, que aqui no Brasil, essa sensualidade, ela é tão forte. Isso é uma coisa que eu mesmo experimentei quando eu voltei dos 3 anos que eu estudei na Alemanha, onde muitas vezes haviam situações ali de pessoas tomando sol, assim, do jeito que vieram ao mundo, no meio da praça, aquilo assim, e aquilo não ser assim alguma coisa que chamasse tanta atenção. E se você for olhar, e a gente estava conversando antes na panificadora, né, sobre isso, a questão de o quanto que aqui o Brasil é conhecido pelo quê? Pela sensualidade, né? É carnaval, toda essa questão, e isso não é natural, isso é algo que não é normal, é comum, mas esse espírito de sensualidade, quase dito, ele está muito presente aqui. Eu diria que é um câncer social, né? E é exatamente assim, a própria palavra nos diz, né, em Lucas, que os nossos olhos, eles vão determinar se eu vou ser luz ou se vou ser trevas, né? Então, é isso, os nossos olhos, eles são responsáveis por trazer para nós. É ele que, se a gente for pegar o quesito emocional, ele que, a partir dos nossos estímulos, a nossa construção emocional, ela vai sendo, né, as nossas bases ali, das nossas emoções e as nossas memórias, que é o que determina o nosso comportamento ao longo da vida, vai estar baseado em quê? Né? Então, é importante a gente olhar para isso. E aí a outra pergunta falava sobre o porquê que pode se tornar, como é que é? Se apaixonar, né? Algo assim. É justamente porque aquela pessoa se torna um objeto, é a fonte de realização e de prazer, né? E como a pornografia, ela nos leva a experimentar níveis altíssimos de prazer e de realização, mesmo que momentaneamente, o que me traz, o que se torna ali o objeto real? Porque essa realização, ela está muito no campo da fantasia. Porque não é o que o Marcos falou, eu sinto prazer, eu estou realizado, mas aquilo não é real, né? Então, se eu tenho um objeto, tenho ali a pessoa, aquilo é como se eu trouxesse para a realidade, eu vivencio aquilo, por isso que tem essa tendência, né? A questão dessa idolatria quase, dentro desse contexto das programações, você começa quase a ver aquele como sendo o protótipo da perfeição, e aquilo você vai assumindo para você, né? E aí há um link entre o personagem, né, e você. Isso é o perigo. Talvez só ainda voltando na questão das músicas ali, que também está dentro disso, existem dois gêneros musicais que é interessante. O ritmo pode até ser um pouquinho algo agradável, dependendo dos gostos, né? Porque aí é uma questão de gosto. Mas o conteúdo dos dois gêneros são conteúdos totalmente contrários àquilo que nós cremos. Pega toda a parte do sertanejo, que vai trabalhar única e exclusivamente a questão da choradeira devido a casamentos desfeitos e traições, para não falar a palavra que eu não deveria falar aqui, mas que todos vocês pensaram, e também a questão do funk, que é a desvalorização, e aí a gente entra de novo naquele termo, né, da desumanização da pessoa, né? Ali as pessoas não são vistas como pessoas, são vistas literalmente como animais. Os termos são usados esses. E a repetição disso, e a questão do humor em cima disso, muitas vezes, acaba deixando a coisa como sendo natural, o que não é natural. Então, nós precisamos cuidar, sim, com brincadeiras maliciosas. Não é lugar para a gente fazer essas brincadeiras, porque o humor, ele tem um fator de amenizar as coisas, e às vezes ele é usado na terapia até para isso, mas nessas horas o humor, ele tira de nós aquele senso crítico e faz com que a gente aceite muitas vezes aquilo que a gente está fazendo. Então, dentro disso, a própria questão de malícia, de brincadeiras maliciosas, elas acabam
normatizando, normalizando muitas vezes essa questão, e aí a gente perde um pouco esse senso crítico. Que massa. Porra. Tem mais perguntas, né? Mas que coisa, né, cara? Muita informação, cara. É fora do normal mesmo. Mas é isso aí, né? Nossa cabeça é uma coisa que nos leva a muitos lugares, né? Sem a gente sair do lugar, né? A gente tem mais duas perguntas, né, que se complementam ali, que é em relação ao que a gente falou nos outros sábados, né? Que a primeira coisa que a gente deve fazer é sempre confessar isso, né? E o que torna difícil essa confissão, né? E quando a gente se depara esse problema, o que a gente deve buscar primeiro? Um pastor, um psicólogo, ou deve ser acompanhado sempre pelos dois? Por que é difícil você confessar uma questão dessa? Primeiro, pela característica própria da pornografia, que ela é um vício silencioso, é um vício escondido. Por muito tempo, você pode usá-lo e não ser percebido, digamos assim, superficialmente. O que é mais difícil no uso de uma droga, no uso do álcool, do cigarro, são coisas que já estão mais aparentes, enquanto que aqui é menos. E parece que às vezes a gente esquece dessa questão de que pecado, pecadinho, pecadão, isso não, e coloca essa questão da pornografia como sendo algo muito maior. A própria Bíblia, ela vai dar uma questão especial, porque ela fala do adultério como adultério sendo algo onde que você atua contra o teu próprio corpo. E a pornografia, ela tem uma proximidade muito grande a isso. E como ainda talvez estava dentro dos tabus, então muitas vezes ela é difícil de se confessar, justamente por essas questões do escondido e da dificuldade de se enfrentar essa questão. Não diria que isso é bom, porque não é pela punição que a gente deixa de executar, mas ainda pelo menos é uma das questões respeitadas muitas vezes. Mas eu vejo que há uma questão muito forte na condenação das pessoas por esse lado. A gente sabe, o pastor Arno tem falado disso, de que existem 3 áreas específicas que as pessoas têm problemas, que é a área de poder, a área de finanças e a área sexual. Então, são as 3 áreas que muitas vezes as pessoas estão envolvidas. E a área sexual não deixa, e a pornografia está dentro disso, não deixa de ser uma área, então, que é difícil de se confessar, porque as pessoas acham que não vão ser descobertas. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências disso, e aí a gente vai perceber que o quanto antes a pessoa sair disso, tanto melhor. Eu vou falar a segunda, depois você me complementa em alguma coisa, por favor. Quem procurar primeiro, pastor ou psicólogo? O que você acha? O que você procuraria? Como cristão, acho que procuraria um pastor, né? Ok. Léo, o que você procuraria? Eu procuraria? Acho que um pastor. Tá. Então, estamos dispensados. Foi bom estar com vocês. Queridos, cada vez mais, e eu já estava brincando com a Sara, volta e meia eu tenho um pouquinho esse cuidado, para não falar essa crise, quanto à questão pastor, psicólogo. Para mim, essa é uma questão, de certa forma, mais simples, porque como eu tenho os dois papéis, vamos colocar assim, eu posso atuar nas 2 áreas, né? Assim como a Sara também pode, como apacentadora, como psicóloga, ela também tem essa questão.
O que a gente tem que dividir muitas vezes é a atuação de cada um. Por outro lado, também, nós cada vez mais estamos procurando especialistas em cada situação que a gente procura. Então, se você tem algum problema, você vai procurar um especialista. Se você tem um problema que a gente inicialmente poderia dizer comportamental, né, não abrange tudo, mas que vamos colocar assim, quem que você vai procurar? Você vai procurar um profissional que esteja preparado para isso. O pastor está, muitas vezes sim, outras vezes, infelizmente, não. Né? Se ele for só pelo lado meramente de pecado e for um pouquinho muito fechado nisso, pode ser que ele não consiga ajudar a pessoa no todo que ela precisa. Eu acho que há uma complementação muito boa entre as duas áreas. Toda a questão espiritual que está por trás disso, e a questão da sexualidade é espiritual, não tem o quê. Então, toda essa parte, sim, um pastor. Só que tem muitas coisas que estão por trás disso. Quando a gente começa a atender, não posso dar detalhes sobre isso, mas quando você começa a atender no consultório a respeito desse assunto, você percebe o que tudo está por trás disso. Deus pode resolver com um milagre? Pode. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e Ele pode fazer isso. Ele faz isso toda vez? Não. Porque muitas vezes Ele vai usar isso como um processo para alcançar objetivos ainda muito maiores do que apenas aquela situação. E nesse processo, muitas vezes, entramos nós como profissionais, de trabalhar esse processo todo, para que ele possa experimentar e vivenciar realmente a liberdade, a viver fora desse contexto, né? Então, como é uma questão que está envolvida com vício, com isso, é todo um trabalho. A presença do apacentador nisso, ou do pastor, é essencial, não tem como, ela é necessária. Esse acompanhamento na questão da oração, de preencher essa pessoa com valores espirituais, com tudo isso é essencial. Mas muitas vezes é necessário todo um processo, ainda um processo que leva em consideração todo um conhecimento a mais que precisa ir atrás para ver quais são os fatores que estão mantendo essa postura. Eu vejo que dentro dessas duas questões, um ponto muito importante é que dentro da igreja, né, não nossa instituição, mas a igreja, sim, de uma forma geral, falar sobre sexualidade, falar sobre pornografia, falar sobre uso de drogas e, inclusive, sobre questões psicológicas, é um tabu. Então, por isso que eu vejo que um dos fatores que torna o processo de trazer isso tão desafiador é isso. Primeiro, você precisa romper toda uma construção que está ali, como a gente falou da questão cultural, né? As igrejas, de uma maneira geral, têm a questão cultural. Então, já parece que assim, você entrou nela, você já sabe, já está ali, né? Muito claro o posicionamento da igreja com relação a essas coisas. Então, isso por si só já gera um desafio, né? Então, é um romper que precisa existir dentro da pessoa, primeiro de entender que, querendo ou não querendo, isso faz parte da nossa natureza, né? Nós continuamos sendo seres humanos e a gente vai ter que lidar com essas questões da natureza humana. E é só isso, né? Mas aí, como o Marcos falou, tem-se a ideia de que a pornografia é um problema assim muito maior, é um pecadão, né? E aí isso torna, justamente por causa dessas construções que existem no nosso meio. E aí, quando você fala dessa questão psicológica procura um pastor ou procura um psicólogo, calma aí, mas se é um pecadão, então eu vou resolver com um pastor, né? E aí tira o olhar de questões que são realmente importantes e que são as responsáveis por gerar tanta dor e tanto sofrimento na vida das pessoas. Então, romper isso é extremamente importante. E como o Marcos falou, isso não anula em nada o poder de Deus. Jesus, ele já levou na cruz tudo, né?
Então, ele pode fazer, a gente pode vencer, assim como uma simples oração, sim. Mas e se não? E se não acontecer? Eu vou permanecer escravo de algo que me gera dor, ou eu vou me permitir ser livre através de um processo, né, me permitindo viver o processo da cura, da restauração, né? Porque é para isso que a psicologia existe, né? Se Deus deixou que o homem, né? Porque a psicologia ela é uma ciência, né? Foi estudada. Gente, dá trabalho estudar a mente humana, né? É difícil. Então, se Deus permitiu que isso chegasse até nós, por que não usufruir dos benefícios que o processo psicológico pode trazer, né? Porque aí, se nós somos seres, corpo, alma e espírito, precisamos tratar as nossas questões em todos os níveis. Legal. É algo assim que eu vejo, né? Para nós, tipo, a gente é muito destinado assim, né? Procure o pastor, né? Tá com problema, procure teu líder, né? E eu acho que tipo a gente tem pouco feeling assim para poder identificar, tipo, poxa, isso é questão psicológica. Hoje é mais aberto isso, né? É dito mais isso para a gente. Cara, tem problemas em que o psicólogo ele vai te ajudar, né? O acompanhamento pastoral ele vai complementar na questão espiritual e o psicólogo ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo com você, né? Me corrijam se eu estiver errado. Eu sou totalmente leigo nisso, né? Mas eu acho que ele vai conseguir tipo identificar o que está acontecendo e eu acho que essa união faria com que o tratamento fosse muito mais eficaz. Deixa eu fazer uma caricatura de pastor, e realmente é caricatura, tá? Ainda só bem que é você, né? Sim. Porque até certo ponto às vezes eu sofria dessa caricatura, que é aquela questão, quando você entra como pastor, muitas vezes você entra como salvador da pátria, como o sabedor de todas as coisas, e aí você vai pegar um modelo, né, e você entende que aquele modelo funciona dessa forma, e você vai tentar pegar um membro e trazer ele para dentro disso. E muitos pastores se frustraram por causa disso, porque não conseguiram fazer isso. Hoje em dia, eu vejo que muito mais pastores já estão percebendo essa dinâmica do ser humano com suas diferenças, as questões espirituais, as questões da nossa alma, questões biológicas, sem esquartejar a pessoa, né? Não estamos esquartejando as pessoas, nós estamos sabendo que existem áreas diferentes, e uma pessoa às vezes com uma mente vamos chamar assim, uma mente doente, enferma, muitas vezes ela não consegue aceitar as coisas espirituais. E aí, se você ficar só batendo aqui no espiritual, a pessoa, muitas vezes, ela vai aumentar o seu nível de culpa, a sua dificuldade de enfrentar, porque ela sabe o que é o certo, mas ela não sabe por que ela não está conseguindo fazer isso. E aí, muitas vezes, essa postura, muitas vezes, do psicólogo, que não é aquela postura de eu sei o que você tem que fazer e agora eu vou te falar, e sim é muito mais, vamos descobrir o que está acontecendo. Ela é mais necessária. Por isso que ano passado a gente fez uma primeira tentativa, mas a gente não conseguiu dar conta de falar sobre aconselhamento pastoral com alguns vieses da questão psicológica, para pelo menos poder ajudar um pouquinho nesse processo. Mas aí eu acho que nós estamos saindo do tema, né? Da pergunta não, mas então quem que eu procuro? Procura pastor, sim, mas eu acho que o pastor ele vai poder também ter como é que eu vou dizer assim, o bom senso de usufruir do conhecimento, do estudo de profissionais, né, para ajudar no processo. Claro que, não sei se eu posso falar isso aqui, dependendo do nosso público, mas cá entre nós, claro que se nós estamos falando para o público da igreja, psicólogos que conheçam o contexto da igreja são mais indicados, né? Acho que vocês entenderam. Sim. Estamos aí, pessoal. E
Para a nossa terceira pergunta, nós temos... olha lá, interessante essa aqui, porque foi eu que fiz. Como achar a raiz deste problema e pornografia é um problema? Por quê? As duas aí. A pornografia, ela é um problema, porque como o Marcos ele já citou, ela é um vício, né? Quando você usufrui da pornografia, você está, se a gente for falar do quesito biológico, ativando no teu cérebro um sistema de recompensa, e ali você vai, aquela questão da satisfação, do prazer, te leva sempre a buscar isso, né? Então, como você ativa, você recebe, pum, né, uma descarga muito grande do neurotransmissor que te dá o prazer. Então, aquilo você segue por esse caminho. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho disso, que o que acontece no nosso cérebro é igual. A gente viu vários estudos que comprovam, já fizeram até exames computadorizados que mostram que o efeito da pornografia no cérebro é semelhante ao efeito da cocaína. Tamanha é a excitação que ocorre. Então, toda vez que você recorre a ela, você tem essa descarga. Então, por isso que é um problema, porque ela se torna um vício. E é assim, a cocaína é o que a gente ouve falar, você usou, bastou uma vez que você usou aquele nível, aquela experiência de excitação, ela é tão única que é suficiente para te levar a querer buscar isso outras vezes. E com a pornografia é a mesma coisa. E aí, questão de raízes da pornografia, existem N questões. E a gente vê que a grande maioria delas são questões emocionais, né? Então, medo, vergonha, culpa. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Luto, fatores hereditários, a solidão. Então, todos esses são questões emocionais que, não resolvidas, teu psiquismo encontra uma forma de resolvê-las, né? Você tira o foco daquilo que dói e aí você foca naquilo que te dá prazer. Então, por isso que é tão importante ter um acompanhamento especializado, porque você precisa entender onde começou, né? Não é simplesmente, hoje me deu uma vontade, acordei, vamos ver como é que é. Dificilmente, acho que isso não acontece, né? Sempre tem algo que te aciona aquilo, puxa, preciso preencher esse vazio. E aí o que surge, que é tão facilmente, né? Hoje muito mais, como, né? Você clicou, está na palma da sua mão. Você tem acesso com muita facilidade, né? Então, acessa tudo isso. Então, são questões emocionais. Então, uma pessoa emocionalmente não bem resolvida, não saudável, ela tem uma propensão muito maior a entrar nessa questão do vício. E o vício, quando a gente fala da pornografia, ela é um vício, mas pode ser também a questão da compulsão alimentar, uso de drogas, de outras questões que também entram um sistema de recompensa, né, para substituir algo que não está funcionando bem. Então, eu preencho aquilo, finjo que não está acontecendo nada, finjo que aquela dor não existe, finjo que aquele problema não está ali e estou aqui simplesmente sendo realizado. E entra num processo, disso que você estava colocando, um processo de compensação, de acesso muito fácil. Então, é fácil você chegar nisso, é fácil você acessar isso, e o que, de alguma forma, depois vai te tirar, chamar assim, o poder de fogo de você vivenciar isso na tua realidade, no teu dia a dia de verdade. Você tem acesso fácil a isso, só que isso fica num nível que nós falamos antes de fantasia, e quando chega no real, aquilo não te satisfaz, ou não. E no real, agora estou falando muito claro da questão daquilo que nós entendemos casamento, né? A gente já vai mencionar isso, mas a questão é, você começa a olhar isso, e aquilo começa a ficar tão importante que o real deixa de ser importante, assim como você não tem forças para conquistar no real. E aí, na fantasia, é tão simples, você pega aqui, por isso se torna um problema.
Vamos olhar um pouquinho nesse sentido. Sair um pouquinho do contexto jovens, entrar um pouquinho no contexto casais, né? A pornografia não é uma coisa que se resolve casando. Se você não resolver a questão, você vai levar o problema junto e aí vai ter uma consequência muito maior. Porque a pornografia, ela tem o mesmo poder do adultério, propriamente dito. Porque a pessoa não a pessoa que usa da pornografia, mas o outro cônjuge, ele se sente trocado da mesma forma como se fosse traído numa questão numa traição, no adultério. Então, esse problema começa a ficar forte porque aí a pessoa vai procurar essa satisfação na fantasia e vai deixar de lado o companheiro, o cônjuge real. E isso vai gerar toda uma problemática. Isso vai gerar toda uma dificuldade de relacionamento. Aliás, não é só relacionamento de cônjuges, é relacionamento há um isolamento social que acontece nesse aspecto, onde que de repente a questão de vivência social não é mais importante, porque toda a satisfação, todo o foco fica na questão da satisfação ali através da pornografia e não mais na questão do relacionamento, da questão da vivência. E como a pornografia ela se torna um meio de remediar, vamos dizer assim, né? A discrepância ela vai ficando cada vez maior, né? Porque quanto mais prazer e realização eu tenho, mais difícil fica de eu olhar para a minha realidade, que é o que eu sinto e o que eu sou. Né? Então, aquilo vai te levando cada vez mais para este caminho e te afastando da realidade, dos fatos, do que você tem que vivenciar e encarar aqui, e te leva para longe de quem você de fato é. Mas essa questão da raiz é justamente isso que você colocou, e eu só colocaria aquela palavra inicial, que é a questão é a busca do prazer pelo prazer, né? Muitas vezes essa tá a raiz, e ela é mantida pela fuga dessas emoções que de alguma forma nos confrontam. Se eu vivo pelo princípio do prazer, qualquer coisa que ameace isso vai ser motivo de eu fugir. Como é que eu vou enfrentar uma dor? Como é que eu vou enfrentar um sofrimento? Não, deixa eu fugir, deixa eu ir para o lado, para aquilo que me gera prazer, né? Na base eu tenho que levar vantagem em tudo, certo? Né? Então, é essa questão de não querer enfrentar as coisas. Por isso que eu disse antes, quanto mais eu me aprofundo nisso, menos força eu tenho para enfrentar a situação do dia a dia. Para a pergunta número 4 aqui, acho que a primeira já foi respondida, né? Enquanto a gente conversava, eu vou repetir ela. Por que podemos considerar a pornografia como um problema igual ao vício em drogas, né? Foi dito já que é considerado como a cocaína, né? E são mais duas perguntas aqui que eu acho que se complementam, né? Que existem sequelas após vencer esse vício, e quais as consequências espirituais que a pornografia pode trazer para a vida do indivíduo? A gente colocou, deixa só eu... Qual que era que você falou, Ender? Não, da cocaína lá que você falou, né? Porque podemos considerar a pornografia como um problema igual ao vício em drogas. Vou dar uma explicação, então, biológica. Só comentei que ele funciona igual à cocaína, né? Porque o que acontece? A pornografia, ela aciona no nosso cérebro, nosso sistema de recompensa. Então, toda vez que esse sistema de recompensa ele é ativado, há a liberação de dopamina, né, que é um neurotransmissor responsável por essa sensação de prazer, mas também a questão da motivação, do impulso de se comportar e etc. Então, nós recebemos
doses homeopáticas, vamos dizer assim, de dopamina no nosso dia a dia. Então, quando você encontra um amigo, quando você está com sede, toma um copo d'água, então, dopamina. Né? Quando a gente ora, quando a gente tem essas pequenas coisas rotineiras, liberam no nosso sistema nervoso doses que a gente está ali, que precisa. Né? Então, elas saem na medida exata que a gente precisa receber. Quando você acessa a pornografia, há uma liberação muito maior, que é o que acontece na questão da cocaína. Então, há uma liberação muito grande, assim. Então, o que acontece? Teu cérebro ele vai viver aquilo. E aí, aquela experiência inicial de prazer e de realização única que foi vivido, é o que vai te levar sempre a buscar isso. Só que, toda vez que você tem essa hiperexcitação do teu cérebro, há uma liberação muito grande, você nunca vai conseguir chegar naquele nível novamente. Então, precisa de uma dose sempre maior. Uma dose sempre maior da liberação desse neurotransmissor. Só que o nosso cérebro ele não foi preparado para receber doses tão grandes desse neurotransmissor. Então, o que acontece? Os receptores, que é o que recebe, eles se fecham. E aí, essas do dia a dia, aquilo que eu preciso receber, quando eu estou com os amigos, quando eu como uma coisa gostosa, quando eu oro, quando eu tenho tempo para mim, né? As mulheres, quando lavam o cabelo, já não sinto. E esse é o X da questão. Além de todo o problema e do ciclo vicioso que desencadeia no nosso cérebro, você perde. É como se a vida, o dia a dia, os prazeres, a vida fosse perdendo a cor. Porque é isso, a gente precisa dessas pequenas doses no dia a dia de motivação, de ânimo, de alegria, de realização. E aí, se essas pequenas doses que eu recebo já não são suficientes, há uma chance, por isso que há uma chance muito grande de desenvolver transtornos N's, né, a depressão e várias outras coisas. Então, esse é o X da questão, se a gente for falar biologicamente falando, né? E o problema é que você cria, nosso cérebro, ele cria caminhos, né? A gente chama, um neurônio, ele liga no outro e aí cria um caminho para se comportar. Então, a tendência vai ser sempre te levar a agir sempre da mesma forma. Por isso que às vezes a gente fala assim, puxa, mas por que eu sou assim? Por que eu falo assado? Por que eu me comporto assim? É por isso, porque eu tenho o caminho registrado lá no teu cérebro. Funcione assim. Né? Então, com essa questão da pornografia, cria-se esse caminho. Então, romper isso, mudar esse caminho, é algo assim que requer um esforço muito grande. Né? Então, para que você possa, primeiro, desconstruir ele e aprender a fazer novos caminhos. Porque como isso é impulso, é energia, a tendência do nosso cérebro é sempre tentar economizar. E ele vai tender sempre a voltar naquele caminho já construído, né? Então, por isso que é importante desconstruir isso com mudança de atitude, um acompanhamento psicológico e tudo mais. Agora sim eu terminei. Agora é a outra. A gente até olhou algumas imagens, como o cérebro, na foto, né, acho que era uma tomografia, se não me engano, como na foto criam-se áreas escuras que parecem buracos, né, que são áreas que deixam de funcionar na realidade, ou deixam de atuar, e a gente sabe que tudo que a gente não usa atrofia, né? Então, no próprio cérebro aparecem essas questões, ou seja, não é apenas uma questão aparentemente só uma coisa de pensamento, não, envolve o nosso bio, envolve o nosso psico, envolve o nosso espiritual, envolve a nossa vida como um todo isso. Então, tem sequelas. A pergunta é se tem retorno. Tem, claro, glórias a Deus, existe isso. Porém, é um caminho, muitas vezes, é um caminho longo e às vezes mais complicado, porque para ir, você tinha algo que te atraía. Para voltar, você precisa criar algo que te atraia. E esse criar nem sempre é tão simples. Por isso, a necessidade de alguém estar junto com você, porque você não percebe mais você só percebe que nada mais te atrai fora aquilo. Então, você precisa de alguém que possa te ajudar nisso. E aí, a pergunta também que entra, quais são as consequências espirituais, né?
Aí são várias. Entra primeiro pela questão da culpa. A culpa é uma das coisas que vai pegar muito pesado nisso, porque a gente sabe, né, a gente sabe que não deveria estar fazendo isso, e mesmo assim faz. E aí, como é aquela questão que você estava falando antes do escondido, daquilo que não pode aparecer, mas eu sei que eu não deveria, e às vezes eu não sei por que não deveria, mas eu sei que não deveria, né? E aí a culpa, ela começa a me afastar de Deus. Às vezes, inclusive, por um erro não, desculpe o termo, mas por uma inassertividade até na nossa oração. Porque aí a gente entra numa oração, Deus me tira isso, e não vai acontecendo isso. E aí a gente começa a se revoltar contra Deus, dizendo, não, mas Deus não está me livrando disso, né? E nesse processo a gente não percebe muitas vezes qual é a parte de Deus e qual é a minha parte em todo esse processo. E a gente culpa somente Deus que a gente está. Então há um afastamento. Tanto a questão da culpa quanto a questão dessa frustração com Deus, ela acaba gerando esse esfriamento espiritual. E ali onde que a gente poderia ter daí um apoio, uma ajuda muito grande para sair disso, a gente fecha as portas para isso. Então, essa questão, e aí o que eu tenho falado de vez em quando nas mensagens sobre o papel da culpa, porque ele muitas vezes é mal interpretado, porque ele só é visto como sendo algo ruim, e aí ele trava, porque é só visto como algo ruim, então trava, e eu tenho medo de enfrentar isso. Enquanto que a culpa, na realidade, me mostra que eu ainda estou, ainda sei que aquilo não devo estar fazendo. Então, se eu ainda sei, é porque ainda há uma chance de eu mudar de atitude quanto a isso. A hora que eu não sentir mais a culpa, a hora que eu achar que aí a coisa fica bem mais complicada. Então, a culpa ainda é um sinal de que existe uma possibilidade de eu sair disso, né? Então, ela precisaria ser interpretada de uma forma diferente do que muitas vezes a gente faz. Aí eu acho que também entra a questão da imoralidade sexual, né, como uma das consequências, e isso gera conceitos assim completamente equivocados sobre o sexo e sexualidade no caráter, né? Então esse é um fator. E dentre as consequências, eu coloquei algumas aqui, ó. Desenvolve o hábito da autossatisfação e isolamento na relação sexual. Isso quando é casado, né, já não usufrui da relação em si. Desumaniza a sua forma de se relacionar sexualmente, como o Marcos já falou. Ensina muito sobre a luxúria, sensualidade exagerada, né, e lascívia. Há uma focalização demasiada no prazer masculino em detrimento do feminino. Isso é muito presente, né? Tem essa construção daí de que como se a mulher tivesse menos valor. Remove a intimidade dos relacionamentos, justamente por conta dessa questão da culpa, né? Quando você é casado e aí vive essa questão da pornografia, é como se você não pudesse estar presente ali, né? Por isso que remove essa questão da intimidade. Perda de interesse em relacionamentos reais e desconexão com a realidade, justamente por conta dessa questão da fantasia. E o nosso psicológico, ele tende a viver neste campo, porque é muito melhor, né? Porque a realidade ela é dura, eu tenho que olhar para mim. Então, no campo da fantasia, eu não preciso me ver. Então, a nossa psique, ela tende, né? Aí, associada a todas as outras questões, você vive mais nisso. Condiciona o olhar para o apelo sexual, que aí entra naquilo que a gente já falou das construções culturais em relação a isso. Gera insatisfação no comportamento sexual do cônjuge, né? Porque aí não é suficiente. Aumenta a incidência de sexo pré-matrimonial, né? E extraconjugal. E gera uma cultura de humilhação. Vamos então para a nossa última pergunta. Uma pergunta. Mandaram? Beleza. Então não é a última pergunta. Nossa quinta pergunta, então, está lá. Este problema deve ser tratado só por cristãos
ou ser considerado problema só para cristãos? Essa pergunta é muito importante porque ela me parece, não quero, mas me traz um pouquinho essa ideia de que a pornografia precisa ser tratada porque ela é um pecado. E na realidade nós temos que entender que a pornografia é pecado porque ela é um problema. Deus, quando estabelece, ele não faz uma lista de pecados e não pecados. Ele coloca para a pessoa propósito, ele coloca para a pessoa um motivo de existir, um sentido pelo qual ele existe. E tudo aquilo que tira ele desse sentido, tudo isso que tira ele desse propósito, é que vai ser chamado de pecado. Inclusive, a gente sabe que a palavra no grego para pecado é justamente errar o alvo, te tirar do propósito, te tirar daquilo que você deveria viver. E isso não é só para cristãos, o casamento não é uma coisa só para cristão, a vida em família não é uma questão só para cristãos, a vida em família é para todos. Aliás, hoje em dia, e aí, nossa, aí tem que cuidar para não entrar num discurso aí, mas a gente tem falado muito a respeito da importância da família. E tudo aquilo que atrapalha a vida do casal, tudo aquilo que mexe nesse propósito, precisa ser tratado. Claro que, a nível cristão, como nós temos referências melhores nesse aspecto, para nós é mais claro saber que a gente precisa tratar isso. Mas isso não é esse problema não é o exclusivo para cristãos, ele é para todos, porque isso é um problema no nosso dia a dia, para todas as pessoas. Alguns conseguem conviver melhor com isso e vão para esse lado e não vão perceber o porquê que vão vivenciar uma série de perdas nesse sentido. Outros, quando percebem isso, não tem que trabalhar isso de outra forma. Aí há maneiras e maneiras de como a gente vai tratar isso. Mas não vamos tratar isso porque é um pecado, mas sim é um pecado porque é um problema e precisa ser tratado. Isso é porque é uma questão que gera sofrimento. Então, só nós cristãos merecemos não sofrer? Não, né? Isso todos nós temos o direito de resolver isso em nós e nos fazermos livres disso, né? E aí a pergunta que me veio, que me mandaram: existem níveis de dependência em pornografia? Existem. Existem intensidades. Existem aqueles que são... Agora esqueci ali a parte... Existem 3 que são usados cientificamente. Existem aqueles que são mais esporádicos, existe o voyeurismo e existe a dependência profunda, né? Aí são níveis de intensidade, mas que facilmente elas vão se aprofundando à medida que a pessoa vai se deixando entrar. Mas o que talvez diferenciaria seria Oi? Frequência. Na frequência, na forma, na dependência, no quanto que a pessoa está tão envolvida nisso, e depois também na mudança da forma de você, na forma não, mas é que eu não quero usar o termo facilidade, porque não é, na menos dificuldade de sair disso, né? Porque é um desafio, Não é. mas seria uma questão daquele esporádico que olha de vez em quando e tal, daquele que o voyeurismo entra mais na questão de apenas observar, mas já ser algo mais intenso, e aí vai entrar muitas vezes na questão da própria exposição também, dele querer se mostrar, né, dentro desse processo, dele ou dela. E a questão da dependência profunda, daí já é um processo mais. Agora, não me venham falar que daí um é um pecadinho, outro pecado é pecadão. A questão, ela entra na dificuldade e vai ter a sua consequência em qualquer um desses níveis. Legal. Me chegou mais uma pergunta, que é: como posso me considerar viciado em pornografia? Como ou quando? A verdadeira liberdade,
ela consiste em eu poder dizer não quando eu quero dizer não. E o vício, ele vai estar caracterizado no momento que eu não consigo dizer não para algo que eu não quero. Dificilmente uma pessoa que começa nessa área de pornografia, ela não se vicia extremamente rápido. Porque é algo que capta de uma forma que é tremendo, porque é aquele prazerzinho rápido. Eu não tenho assim, eu não teria dito assim, a partir de 3 vezes na semana é vício, 2 vezes ainda está dentro. Não. A partir do momento que entra nisso, chuta que é laço. Sai fora. Se você quer chamar isso de vício, não quer chamar de vício, chuta que é laço, porque é um negócio que prende de uma forma que... E é interessante, para quem já começou com isso, tem as várias, como foi falado semana passada, aliás, eu estou até agora querendo dar os parabéns para a equipe da semana passada, porque fizeram a lição de casa muito bem feita, foi show, toda a forma como estudaram, foram a fundo nas coisas, então foi muito legal. E algumas pessoas ali falaram das formas de entrar nisso, alguns por curiosidade, outros por terem tido experiências mais traumáticas no processo, e tudo isso, mas não tem. O contato com isso é algo que precisa ser evitado, precisa ser tirado o quanto antes da frente. Então, eu não esperaria ser chamado de vício para daí dizer assim, não, então agora estou viciado nisso, agora eu preciso sair dessa. Saia enquanto está tempo, porque depois fica complicado, com certeza. É isso? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Quanto tempo a gente ainda tem? Já começou no outro já? Legal. Glória a Deus, né? Muito esclarecedor tudo que foi dito. E creio que não ficou dúvida nenhuma quanto às perguntas, né? E é algo que a gente pode falar assim, igual o Aco concluiu, né? A pergunta que chegou por último, né? É algo que a gente não considera errado porque não é proibido. A gente sabe que é errado porque é pecado, né? Para o cristão é pecado. Para quem está lá fora não é errado porque não é proibido e tem fácil acesso. É mais fácil acessar a pornografia do que você conseguir droga na rua, né? Esse acho que é o maior desafio e o maior problema para essa questão, né? Querem complementar mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer assim que, por mais difícil e desafiador que seja, olhar para você, olhar para a sua história de vida e se ver ali e entender que aquilo é a sua história de vida, que aquilo que dói é a sua dor, se permitir viver isso, exatamente esse é o caminho que te leva para a liberdade. Porque enquanto nós vivemos nesse, sabe assim, fugindo para a tangente, tentando olhar para qualquer outra pessoa, para qualquer outra situação que não seja eu mesmo, eu nunca vou viver a minha vida, né? Então eu nunca vou poder ser curado, ser restaurado, ser desafiado, ou qualquer outra questão que precise ser resolvida em mim, para que eu possa ser verdadeiramente livre e viver realizado e feliz. Porque a felicidade, ela é possível, né? A plenitude, que é aquilo que a gente busca tanto viver, é possível viver. Só que a gente precisa enfrentar esses desafios primeiro, passar por esse processo primeiro. E por mais doloroso que seja o processo, todo mundo que passa por ele, vale a pena, porque ele é realmente libertador. Amém. O pastor Arno mandou um versículo para nós aqui, né? Fugir da impureza, né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, né? Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18, né? E ele deixou para nós a mensagem para a gente fugir, como José fugiu, né? José, que foi vendido como escravo, fugiu. A gente confunde as coisas.
Existe um texto bíblico que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? E a gente parece que quer fugir dele e tentar resistir a essas tentações. Não adianta. Tentação, o teu comportamento diante de uma tentação é foge. Fugir nessas horas é sinal de força, de realmente de ser alguém que quer o melhor. Complementando isso que a Sara falou, eu diria assim: se você percebe que tem algo que te aflige, que te gera sofrimento, né, não tenha medo, busque alguém, busque ajuda. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. A própria palavra de Deus já fala que nós fazemos parte do coletivo, nós precisamos um do outro, e nisso também. Então, não saia aqui pensando que não, eu consigo dizer não quando eu quiser, eu só não quero dizer não, né? Não, entenda que você precisa de ajuda. Por isso a importância que a gente dá como igreja ao discipulado, por isso a importância de você buscar o apacentador, buscar o pastor. Você tem recursos para você sair disso, e tem recursos profissionais para isso. E a gente brinca, a gente não pode fazer muita propaganda, mas quer queira, quer não, a gente está aí à disposição para isso. A nossa vida, a nossa realização está em poder ser um suporte para as pessoas, né? Então não é uma questão de nós julgarmos porque nós somos melhores, não, muito pelo contrário. Nós somos aqueles que queremos servir ajudando ao outro. Então essa possibilidade, busque ajuda. Não queira esconder isso. Tudo que é escondido, né, já mostra que, aí tem alguma coisa por trás, né? E aí vale a pena você então buscar ajuda. E você tem aonde buscar, né? Nós temos esses recursos dentro da igreja, por isso faça uso deles. Posso só deixar um último versículo e prometo não falar mais. Quero deixar para vocês Provérbios 28, 13 e 14. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente, o que se revolta contra o Senhor, cairá em desgraça. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio de todas as coisas. Amém. Léo? Amém. Não tenho mais nada para falar. Muito obrigado, né, por se disporem a estarem aqui com a gente e trazer as informações preciosas, né, que a gente tem, e se disporem a sempre nos ajudar, né? E foi muito bom, muito esclarecedor as dúvidas que tínhamos ainda a respeito, né? E glória a Deus pela vida de vocês, pastores, né? Sara também é pastora, está apacentando vidas, é pastor. É sim, Sara. Muito obrigado mesmo, né? Eu posso falar por todos, acho que foi muito bom, muito esclarecedor, e ficamos muito felizes, né? Quando soubemos que tínhamos o sim dos dois para estar aqui. E que bom poder contar com vocês e ter vocês para ajudar, não somente na parte espiritual, mas também na parte de conselhos do que a gente precisa fazer e como a gente se encontrar. Bom, então, quem precisar de ajuda, busque ajuda, não sinta vergonha. Acho que o pior de tudo é a gente ter vergonha do que a gente faz, e é o que nos trava em buscar ajuda, né? E se é algo que causa vergonha, então acho que é algo que precisa de ajuda, né? Então, muito obrigado pela presença de todos online, né? Pela presença do pessoal da equipe que está aqui, e é nóis, isso aí. Até sábado que vem. Falou. Ui. E tchau. Até sábado que vem.